A paz, amados. A paz. Hoje, o irmão Celso está cuidando da esposa dele, uma cirurgia que fez cirurgia das varizes. A irmã Valdinete e a Vislânia, compromisso de escola, né? Eles não puderam vir. Mas aí temos a visita aqui da minha filha, a Laura, se formando em psicologia. Ano que vem vai fazer a colação, né, dessa graduação, se Deus assim permitir, e como tem permitido até os dias de hoje, tem nos ajudado, né, nos abençoado. Então ficamos felizes de estar junto conosco hoje no nosso encontro, que cada sexta-feira nós abordamos um assunto, um tema. Tinha passado para o irmão José, a irmã Rose, escolher um assunto, e aí o irmão falou sobre 1 Reis, né, falar sobre a velhice do rei Davi, e como eu estava querendo continuar assuntos emblemáticos, né, polêmicos, e ali é um fato histórico, que a gente pode falar sobre história em outra ocasião, que o rei Davi está velho, está no leito, e o seu filho, um dos filhos dele está querendo tomar o lugar do trono, que é o Adonias, e ele tinha prometido para Betseba, que era uma das esposas dele, né, que ele tinha mais de 6 mulheres, que Salomão que seria o herdeiro do trono. E o Adonias estava juntando um grupo de soldados, mais um sacerdote, estava se fazendo festa, carneando bicho lá e fazendo festa para ele se denominar rei. Daí veio Natã, profeta, mais sacerdote, pedindo para que Betseba viesse até ele e dissesse que ele cumprisse com o juramento, e que ele também não sabia o que estava acontecendo aquele fato. Ele chamou o profeta, chamou o sacerdote, que ele descesse até o Vale do Gion, que é o rio, né, que procede da nascente do Éden e que desemboca ali em Jerusalém, que era para ir levar ele até lá e fazer ungir ele rei, Salomão, para assumir o trono dele. E, então foi esse fato, a gente pode falar em outra oportunidade, né, desse momento histórico, mas hoje vamos falar sobre jogos. O que é os jogos relacionado a nós, as pessoas que professam fé em Cristo, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens que se dizem cristãos, e outros que são sistematicamente muito ortodoxos, muito fanáticos, e dizem que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que seria a característica do jogo e qual é o tipo de jogo que se caracterizava para ser realizado, o que pode ser feito ou não pode ser feito? Nós temos vários tipos de jogos. Na antiguidade tinha jogos. Paulo fala que ele estava correndo como se estivesse num jogo, né, dando soco no ar, e que via na frente uma linha de chegada e corria para a livre vocação em Cristo Jesus. Ele fala sobre isso quando ele está em Atenas, ele vê os Jogos Olímpicos ali, né? Então ele viu aqueles jogos ali e colocou por escrito que ele fazia a mesma coisa, que ele corria no sentido espiritual, uma carreira espiritual, e que ele via na presença dele, na frente dele, algo para ser buscado, que era uma glória não humana, mas uma glória de Deus sobre ele, e uma vontade de cumprir com aquela vocação, o ministério ao qual ele fora chamado. Então essa era a visão que ele tinha. Mas tinha os jogos que eles jogavam, que era um costume, um hábito, uma tradição, de eles pegarem pedrinhas e jogarem para tirar sorte. E com a evolução da humanidade foram criando outras maneiras de jogos para prática esportiva, para ter o corpo em exercício, porque ele é o templo do Espírito Santo, também tem que ser cuidado. E o seu cuidado do templo do Espírito Santo não é para estar exposto no sentido de blasfêmia ou expor ele para o ridículo, né? Mas na verdade, quando se fala do templo do Espírito Santo, numa boa alimentação, no tomar água, cuidar dele, fazer exercícios físicos, praticar o esporte, não tem nada a ver isso com relação a pecado. Então nós temos que ter esse discernimento.
Só que alguns lugares, alguns encontros, algumas organizações ainda colocam isso como não pertence à vontade de Deus. Mas na verdade é a vontade do homem, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então eu vou pedir para o irmão ler o versículo que ele está para você que caiu aí, né? Os dois, pode ler um, depois ler o outro. Salmos, capítulo 2, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Isso é uma profecia, o salmista está falando uma profecia que lá na frente vai acontecer quando Jesus está na cruz. Depois o Evangelho de João que relata essa passagem. Esse fato que está acontecendo quando ele está na cruz do madeiro, os soldados romanos estão ali embaixo jogando sorte para quem que fosse ficar com a túnica, né? A capa de Cristo. Pode ler o outro, mano. João, capítulo 19, versículo 24. Pelo que disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E de fato os soldados assim fizeram. Cumpriu aquilo que o irmão leu lá em Salmos, né? Foi um escrito lá que é bem no tempo da antiguidade, que agora está acontecendo nesta ocasião. A irmã... Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma parábola que Jesus está narrando e que está servindo ao Senhor, que é o dono da terra, ou vai servir ao aquele que quer roubar a terra. Ou serve um, ou serve a outro. Agradará-se-á de um e vai desprezar o outro. Não poderemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então é a leitura da interpretação que se faz nisso aí, é que tudo que a gente fizer, a gente coloca na oração e coloca no pensamento, se estamos fazendo alguma coisa relacionada ao bem ou ao mal. O bem pertence a Deus, o amor. As injustiças e o mal pertencem às obras das trevas, a qual nós não compactuamos.